Fala jogador, tudo bem com você? Eu tô aqui para conversar com você, para trazer mais uma vez o treinamento mental para a sua vida. Para você atleta que talvez não costuma ouvir isso, não tem um psicólogo do esporte dentro da sua comissão técnica, somente aqui você tem a oportunidade de desenvolver para se tornar um atleta completo. Vem comigo que hoje o tema é muito importante. Você sabe como ser ouvido? Você percebe que às vezes o treinador ou o companheiro de clube, ele não dá muita trela para aquilo que você está dizendo, ele não te escuta? Vem aqui, continua no vídeo até o final que você vai entender como você pode colocar isso em prática, como as pessoas podem te ouvir e consequentemente te respeitar mais. Antes de qualquer coisa, jogador, eu preciso pedir para você curtir, comentar, também compartilhar e se inscrever no canal, porque semanalmente nós temos conteúdos relevantes para você aqui sobre o treinamento mental, para que assim você desenvolva a maior capacidade mental e, consequentemente, um aumento da sua performance, do seu rendimento esportivo dentro de campo. Jogador, eu quero falar aqui com você, você já passou por essa situação em que às vezes você está ali diante de uma dificuldade, diante de algum aspecto que te incomoda, diante de uma visão diferente da sua, e muitas vezes você tenta expor a sua visão e a do outro prevalece? Nós sabemos que no futebol isso acontece bastante, muito pela hierarquia que acontece no futebol. Às vezes o jogador ele quer trazer uma mensagem para o treinador e faz isso em uma hora inoportuna, faz isso de um movimento em que ele acaba sendo até motivo de chacota, acaba tomando uma dura, uma cobrança ali, porque a opinião dele foi diferente. E a gente sabe que isso acontece, jogador. Como que a gente pode trabalhar isso? Como a gente pode alterar esse movimento? Fica aqui comigo até o final que nós vamos desenvolver isso através de uma técnica muito importante que promove um estado de ser ouvido, um estado de respeito, um estado de reciprocidade, porque muitas vezes você não se sente respeitado. Quando acontecem essas situações, talvez a imagem principal que fica é de que as pessoas elas não te escutam, de que o treinador ele é ignorante, de que o preparador físico, o preparador de goleiro, de que você não tem ali um ouvido. E na verdade não, jogador. Talvez o que a gente está falando, que essa mudança ela pode alterar a sua vida. É muito importante você compreender que a partir do momento em que você altera a forma com que você se posiciona, você tem um controle muito maior sobre o ambiente e os seus objetivos eles podem ser alcançados, dentre eles de você ser ouvido e respeitado diante da sua opinião, que pode ser diferente, inclusive pode ser muito boa para a equipe, para o treinador, para os jogadores, de um modo geral, para todo mundo, para o seu projeto. Você precisa se posicionar, você precisa falar, jogador. Muitas vezes você tentou falar e não foi ouvido. É porque você não está fazendo isso talvez da maneira mais correta. E a psicologia, o treinamento mental, ele permite que você desenvolva essa habilidade. E o primeiro ponto aqui eu já vou começar a trazer para você. Você sabe o momento para falar? Muitas vezes a gente não entende qual é o melhor momento para falar, ou quando vem alguma coisa para falar, eu falo em um momento inoportuno, um momento que eu não deveria estar falando. Por quê, jogador? Quem sabe você está acumulando isso há um bom tempo. Você tem vontade de falar, de expor, e acontece situações repetidas vezes, e você ali, em um momento assim, como um copo que transborda, você vai e fala de uma maneira disfuncional, de uma maneira errada, de uma maneira agressiva, e isso faz com que a hierarquia prevaleça sobre você. Talvez o treinador, talvez um capitão do time não te escuta e você fica muito chateado, você fica com raiva da situação e até faz muito mal para o seu processo de treinamento e consequentemente para o seu desempenho em campo e para a sua carreira, jogador. O momento ele é muito importante, você tem que prestar atenção. Quando você está trazendo um movimento diferente, você está explicando algo diferente para as pessoas, diferente do que da ideia que está sendo proposta, tem momentos e momentos para você estar expondo. Muitas vezes, quando você expõe isso de uma maneira que não é o momento, as pessoas de pronto, elas nem te escutam, porque sentem talvez que a ideia delas não foi respeitada, de que talvez você quer sempre causar algum problema ou algo assim do tipo. Não só você,
mas isso é uma percepção da pessoa, tá? Da outra pessoa. A comunicação tem isso, né? O emissor e o receptor. Muitas vezes o receptor ele não está preparado para receber a mensagem que você quer ouvir. E o momento ele é muito importante, porque o momento em que você vai falar isso, você tem que entender que o receptor da mensagem, será que ele está pronto para receber algo que é contrário à ideia da qual ele está passando? É uma pergunta que você tem que se fazer. Uma segunda coisa, jogador, é como você faz isso, de que maneira você faz isso. Muitas vezes a gente faz isso de uma maneira em que nós estamos de saco cheio, de copo cheio, e aí a gente vai ser agressivo, a gente vai falar de uma maneira ruim, a gente vai contrariar aquela ideia de uma maneira disfuncional e distorcida. Isso vai voltar para você. Você vai mandar a mensagem como emissor para o receptor e o receptor vai devolver para você dizendo, poxa, não tem nada a ver, essa ideia que você tem aí não tem sentido algum. Às vezes ela teria e poderia ser analisada, mas a maneira com que você colocou isso em prática é totalmente disfuncional. Levando em consideração esses dois pontos, eu quero, para você que ficou até o final aqui do vídeo, eu vou dizer uma técnica, eu vou trazer para você a explicação de uma técnica que ela é muito importante. O nome dessa técnica é Feedback Burger. Essa técnica ela tem o intuito de trazer ali, através de uma ilustração de um lanche, de um hambúrguer, a possibilidade de você compreender as etapas que você deve seguir. A primeira etapa, onde tem o pão, nós falamos da imagem de um hambúrguer, você tem que elogiar. Sim, jogador, você tem que elogiar. Quando você vai ter a oportunidade de trazer uma ideia contrária àquilo que está sendo posto ali naquele ambiente, naquela situação, você tem que primeiro elogiar. Poxa, que legal, elogia a pessoa, elogia a situação, elogia se é o treinador, o treinamento dado, se é um atleta, um companheiro, o lance que ele fez ou a pessoa que ele é, né? Você tem que elogiar. Mas, Dmitry, muitas vezes dentro de campo não dá para ter isso. Então a gente está falando do momento. Então não é o momento oportuno para você mudar uma ideia ou contrariar uma ideia do seu companheiro ou até mesmo dos seus superiores. O elogio ele é muito importante. Por quê? Porque através do elogio, jogador, você cria um estado de receptividade, um estado em que a pessoa ela abre possibilidades para te ouvir. O elogio sempre é bem-vindo, né? Então, quando você elogia uma pessoa, você tem a oportunidade de criar esse estado de receptividade. O segundo estado é justamente o recheio. Esse recheio nós falamos que é o feedback. Ou seja, a crítica construtiva, aquilo que você quer transmitir para a pessoa de uma maneira diferente, contrária à ideia e talvez à prática que está sendo colocada. Quando você fala, depois do elogio, a maneira com que você pode trazer, por exemplo, poxa, é muito bom isso que você faz sempre e tal, mas poderia ser diferente. Eu estou falando isso de uma maneira bem breve, bem curta, né? Para que vocês entendam o exemplo. O importante ali é que vem, depois do elogio, a oportunidade de você explicar, de você trazer o seu ponto de vista. O terceiro e último ponto é justamente o pão que finaliza o hambúrguer, né? Então, elogio, ponto de melhoria e elogio. Termine elogiando. Porque a ideia que você acabou de passar para o receptor, que você acabou de emitir a ele, você tem a oportunidade dele receber e dele trabalhar aquilo na cabeça dele e quem sabe colocar em prática. Então é muito importante que você comece elogiando, fale o ponto de melhoria e termine elogiando, porque você tem a grande oportunidade aí de transmitir uma boa ideia e quem sabe alterar o rumo, se é da sua família, se é do seu trabalho e principalmente do processo de treinamento para potencializar o seu rendimento e dos seus companheiros. Uma grande oportunidade. Isso serve para você, treinador, serve para você, jogador, serve para sua vida. É muito importante você treinar sua mente. Por isso, jogador, treine a sua mente e seja um atleta completo.